Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Depois do clássico Flamengo e Botafogo, onde o Flamengo ganhou do Botafogo por 1-0, ao final do jogo, todos sabem, teve um tumulto, né, generalizado, tendo como início o Alexander Barbosa, que a gente vai falar separado sobre esse zagueiro do Botafogo. E todo mundo ficou esperando o que o juiz iria colocar na súmula. Por quê? Porque além do tumulto que teve dentro do campo, o Botafogo sai de campo, não vai para o vestiário, fica esperando o time do Flamengo no corredor. E lá se inicia um outro tumulto. Então, a súmula era muito importante para a gente saber realmente quem foi expulso e o que foi que o juiz colocou. Bom, o juiz teve lá os seus erros dentro do jogo, mas a gente queria ver o que ele ia colocar na súmula. É sobre isso que a gente vai falar nesse momento. A súmula do final do jogo, Flamengo 1, Botafogo 0. Então eu peço a você, meu amigo torcedor, que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os comentários. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat, quando estiver fazendo live, e você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração cifrão está do lado de compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito, então dê essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Então vamos lá, galera. Quem é que o juiz colocou como expulsos na súmula? 2 jogadores do Flamengo e 1 do Botafogo. Na verdade, para mim o juiz já errou. Ele poderia ter expulsado 2 do Flamengo, mas tinha mais 1 do Botafogo que merecia ser expulso. Porém, depois de ver algumas explicações, eu entendi por que ele não expulsou um segundo do Botafogo. Porém, ele citou na súmula de maneira veemente sobre esse determinado jogador que ele não expulsou, mas ele colocou na súmula. Então vamos lá. Ele expulsou o Alexander Barbosa, o zagueiro. Bom, quem começa um tumulto é o Alexander Barbosa. E aí vamos abrir aspas para o Alexander Barbosa. E eu não estou falando isso aqui de agora, não. Ano passado, antes da final da Libertadores, eu fiz um vídeo, 1 ou 2 vídeos, falando sobre o Botafogo. E eu comentei com um colega que trabalhava comigo, eu disse o seguinte para ele, falei, irmão, o Botafogo tem que abrir o olho com o Alexander Barbosa. Ele pode atrapalhar o título do Botafogo. Por quê? Ele se julga um xerife. Bom, o time tem um xerife. Eu não acho ruim, não. Só não pode passar do ponto. O Alexander Barbosa não é brasileiro. Tá? Um bom jogador. Não é craque, não acho craque, mas acho um bom jogador. Você pegar aí numa média dos zagueiros brasileiros que estão aqui, ele está acima, né, de alguns jogadores. Não vejo ele como top, numa prateleira mais alta, não vejo, mas vejo ali numa terceira prateleira, tá? Nos bons momentos, numa segunda prateleira. Só que o Alexander Barbosa, ele colocou para ele aquela raça, aquela vontade uruguaia, só que ele passa do ponto. Os próprios torcedores do Botafogo sabem disso. Ele passa do ponto. Todo jogo do Botafogo, qualquer jogo que tenha um princípio de tumulto,
ele está no tumulto. Aconteceu alguma coisa lá no ataque, ele sai correndo lá para o ataque para ir peitar o jogador adversário. Fora que ele é meio desleal. Acho até que as arbitragens são muito benevolentes com ele. E eu não estou falando disso de agora. Eu falei isso ano passado. Ano passado. Eu fiz um vídeo até falei, esse cara ainda vai prejudicar o Botafogo. Eu tenho prova porque tem vídeo aqui, tem até um amigo que eu falei isso para ele. Xerifão sempre teve, e sempre vai ter. Mas você tem que entender o seu papel e quando é que você tem que se impor. O Alexander Barbosa ele tenta se impor pela força, pela disposição e até pela violência, né? Se você vê alguns lances do Alexander Barbosa, no próprio jogo contra o Flamengo, ele dá uma mãozada no Wesley, ele dá uma entrada forte no Juninho, que o Juninho acaba saindo. E não é de hoje. E não foi só um jogador do Flamengo que reclamou, não. Vários jogadores de vários times reclamam da maneira do Alexander Barbosa. Bom, uma hora, esses metidos a valentes vão bater com a cara no muro. Ele bateu e perdeu um dente. Você imagina aquele cara no colégio que é metido a valentão, a dar porrada em todo mundo, e um dia, ele sem esperar, ele toma um prejuízo. Já viu como é que ele chega na escola? Desmoralizado, irmão. O Alexander Barbosa virou meme, mais um meme. O Botafogo já tem o meme do Chororô e agora do Chororô sem dente. Então o Alexander Barbosa até demorou para o Alexander Barbosa tomar um prejuízo. Até demorou para ele tomar um prejuízo. E agora ele vai tomar um prejuízo maior ainda. Porque a probabilidade do Alexander Barbosa tomar uma porrada grande, uma suspensão maior, é bem alta. Por quê? O juiz colocou na súmula que quem começou todo o tumulto foi o Alexander Barbosa. E ainda colocou mais sobre o Alexander Barbosa, que no vestiário o Botafogo não entrou, e aí é o time, aí é o clube, não entrou, ficou esperando o time do Flamengo, e os mais exaltados eram o Alexander Barbosa e o Alex Telles. Ou seja, o Alexander Barbosa inicia o tumulto, e aí tem as imagens, não tem como defender o Alexander Barbosa. Não tem como. Porque as imagens são bem claras. Acaba o jogo, ele empurra o Bruno Henrique pega a bola, fala alguma coisa. Irmão, o que o Bruno Henrique falou é independente. Lógico, se ofendeu a mãe, igual aconteceu na Copa do Mundo, acho que foi com o Zidane, se não tiver enganado, com um jogador italiano, que o cara parece que falou da irmã dele, da mãe, alguma coisa assim. É diferente. Mas o problema é que não tem como. Você fala, tem aquele labial, aquele negócio, mas o Bruno Henrique tá com a bola na boca, então vai ser difícil entender. O Bruno Henrique não é santo, mas o Bruno Henrique não é de briga. E tem uma imagem do Bruno Henrique no chão, o Alexander Barbosa em cima dele, com a mão fechada para dar um soco. Como é que você vai defender? Ele só estava se defendendo de uma agressão. Que agressão? Não teve agressão. Pode ter palavra. A palavra também é agressão? É, mas física não foi. O tanto que o Bruno Henrique nem toma cartão. Então aparece a imagem. Ou seja, não tem defesa. Ele vai tomar porrada. E mais, ele não entra pro vestiário e tenta, mais uma vez, agredir. E nas imagens do campo, fica claro nas imagens que ele tenta dar um soco no Bruno Henrique. Quase que acerta o seu companheiro. Quase que acerta.
Então, irmão, as imagens são todas contra. Não tem imagem nenhuma a favor do Alexandre Barbosa. Nenhuma. E na minha opinião, ele tem que tomar uma porrada sim. Para alguém chegar para ele e falar, irmão, olha só, pega leve. Pega leve. Então, Alexandre Barbosa, bem expulso e merece tomar uma porrada doída. Merece tomar uma porrada doída. Bom, ele já tomou uma que perdeu o dente. Mas fora a brincadeira, tomar uma punição pesada. Teve o Cleiton do Flamengo. Sim, o Cleiton merece ser expulso e também merece tomar uma punição grande. Não tão pesada quanto o Alexandre Barbosa. O Alexandre Barbosa tem histórico. Histórico. Mas é que estavam sendo complacentes com ele. O Cleiton estava no banco de reservas e o Cleiton dá um soco no Alexandre Barbosa depois que o Alexandre Barbosa tenta acertar o Bruno Henrique. Que aí ele se vira pro Cleiton e tenta empurrar, tentar socar alguma coisa, e o Cleiton larga o braço nele. É a tal da ação e reação. Quem tentou socar primeiro foi o Alexandre Barbosa. Ele tomou um revide. Tem muita defesa? Então, o Cleiton também não tem muita defesa, mas tem muito mais defesa que o Alexandre Barbosa. E o outro que foi expulso, irmão, o Gerson. Bom, o Gerson chegou no primeiro momento a não deixar o Alexandre Barbosa dar um soco na cara do Bruno Henrique, que o Bruno Henrique estava deitado. Um covarde. Um covarde. E o Gerson foi lá para empurrar. E empurrar como? Dá licença, por favor. Porra, não dá, né, irmão? Não dá para você ir com a flor, né? Então, tem aquele empurro. E aí o árbitro falou que no tumulto com o Gerson também incitou o tumulto. Na verdade, estava todo mundo incitando o tumulto. Se for levar por esse lado, estava todo mundo incitando o tumulto. E aí, o que eu acho injusto, dentro do campo, o Alex Telles também estava no empurra danado. Estava no empurra danado. Por que não deu um cartão e expulsou também o Alex Telles? Já que o Bruno Henrique estava tentando apaziguar e ele entendeu que estava fomentando o tumulto, o Alex Telles estava fazendo a mesma coisa. Só que ele não deu o cartão para o Alex Telles, só para esses três. Alexandre Barbosa, Cleiton, Erecido. Tá? O do Gerson, não sei. Só que ele ainda coloca na súmula que o Botafogo não foi para o vestiário, ficou dentro do túnel, que o Alex Telles jogou palavras que não ia entrar, falando palavrões, ofendendo as pessoas, e Alex Telles e Alexandre Barbosa tentaram furar o bloqueio que os seguranças do Maracanã estavam fazendo. Bom, mesmo o Alex Telles não tomando um cartão na hora, com certeza ele vai ser julgado pelo que foi colocado na súmula. E mais, ele ainda diz, o time do Flamengo tentou passar, sem nenhuma violência, sem tentar agredir, sem discutir. Quem estava tentando a agressão eram os jogadores do Botafogo, principalmente Alexandre Barbosa e Alex Telles. Ou seja, o árbitro tira o Flamengo daquele tumulto do túnel, até porque ele não viu, foi passado para ele pelo delegado do jogo, só que as imagens vão chegar no tribunal. As imagens do tumulto dentro do túnel vai chegar no tribunal. Não tem o VAR ali dentro, por isso o juiz não fez nada. Mas as imagens vão chegar no tribunal. Então, amigo torcedor, talvez o Gerson pegue aí mais de um jogo de punição, que na minha opinião não vai ser justo, mas talvez ele pegue. Agora, o Cleiton, que deu soco, realmente. E não pegou direito, porque se pega o Alexandre Barbosa, estava vendo estrela até agora, né? Que passou aqui, irmão.
Se pega, ia mexer com a mandíbula, ele ia pagar. Ele ia pagar. Quem luta sabe. Ele ia pagar. Ele ia ver estrelinha e ia ficar o pica-pau rodando. O Cleiton provavelmente vai pegar um gancho também, de mais de um jogo. Provavelmente, exemplo, se o Gerson pega 2 jogos, o Cleiton vai pegar uns 3. Vai pegar uns 3. E o Alexander Barbosa tem que tomar um gancho pesado. Tem que tomar uma porrada pesada. Porque ele tem que entender que ele não precisa disso para jogar bola. Ele é bom jogador. Quer ser o xerifão? Legal. Mas todo mundo fala mal da postura dele dentro de campo. Todo mundo fala mal da postura dele dentro de campo. Se era isso que ele queria, ele puxou para ele os holofotes. Agora, todos os árbitros já vão ficar de olho na atitude dele. Todos os árbitros vão ficar de olho na atitude dele. Árbitros de campo e do VAR. E para terminar, o Botafogo também tem que ser punido. Por quê? Bom, tudo bem que o dono do time tá cagando pro Botafogo. O seu Dexter tá cagando pro Botafogo. Nem é que ele tá, né? Ele tá tentando salvar o Lyon, né? E tá salvando, né? Tá salvando. E tem torcedor do Botafogo orgulhoso disso, tá vendo? O Botafogo tá salvando o Lyon. O belo do idiota. O cara não tá fazendo nada pelo Botafogo e tu tá feliz porque o Botafogo tá salvando o Lyon. Porra, tá de sacanagem, né? Mas, fazer o quê? Então, o dono do Botafogo, que o Botafogo tem dono, o dono do Botafogo não tá nem aí, ele nem sabe onde o cara tá, né? Não vai a decisão, não vai nada. Mas os diretores, quem tava lá, ninguém botou os jogadores para dentro. Ficaram do lado de fora. Então, o clube, o Botafogo, tem que ser punido também. E aí, para terminar, nessa história toda, tem algumas situações. Eu não sei se alguém colocou na cabeça dos jogadores do Botafogo que tem aquela rivalidade carioca entre os clubes, Flamengo, Fluminense, Botafogo, Vasco. Algumas um pouco maior. Eu, particularmente, não acho que o jogo Flamengo e Botafogo seja uma grande rivalidade. Para mim, o grande rival do Flamengo, apesar de estar vivendo um momento horrível, o rival do Flamengo é o Vasco. Fla-Flu é um grande jogo, tem rivalidade, pá, mas é momentos. Para mim, a grande rivalidade é Flamengo e Vasco. Tá? Flamengo e Vasco. Que são as duas maiores torcidas do Rio. Tá? E as duas maiores do país. Que a do Vasco também é gigantesca. Então, eu não vejo o Botafogo como um rival. O Botafogo chegou na festa agora. O Botafogo está chegando na festa aonde já está Flamengo e Palmeiras há algum tempo. Só que o Botafogo está achando que é o dono da festa. Alguém, né, colocou na cabeça dos jogadores do Botafogo que eles são imbatíveis. Que eles não podem perder para ninguém. Sabe aquela situação que não sabe perder? É o Botafogo. É o Botafogo. E não é de hoje. Né? O apelido chororô do Botafogo não é de hoje. Não sabe perder. Quando ganhou no passado 2 do Flamengo, inclusive ganhando uma de 4-1, tomando o primeiro gol e depois fazendo 4, onde zoou, pá. Teve briga. As 2 vezes que o Flamengo perdeu, o Botafogo teve briga. Na boa, essa situação do Botafogo é de time pequeno, que não sabe lidar com a derrota. Nutelinha, essa é minha opinião. Não está vivendo um momento bom. O dono abandonou, não tem treinador. Daqui a pouco a coisa volta ao normal. O cara volta aí, injeta mais uma porrada de dinheiro, contrata mais uns 4 ou 5. Contrata o treinador, a coisa volta pro eixo.
E é assim que funcionam as coisas. Então, cara, o Botafogo tem que aprender a perder. Ele não é imbatível. Muito pelo contrário. Tem que saber perder. Perder faz parte do jogo e faz parte do crescimento. Mas parece que alguns times não aceitam. Não é só o Botafogo. O Fluminense também tem essa situação. O Fluminense perde para o Botafogo, é tranquilão, mas o Fluminense perde para o Flamengo. Parece que ninguém aceita. Parece que perder para o Flamengo é quase que humilhação. Então, amigo torcedor, eu espero que a federação, quem for julgar, puna, puna com rigor. Mesmo que tenha que punir com rigor o Gerson, que na minha opinião não merece muito, mas mesmo que puna, mas tem que punir com rigor o Cleiton, o Alexander Barbosa, o Alex Telles e o Botafogo, porque os dirigentes não botaram o time para dentro. Agora vamos esperar para ver o que acontece. Mas que eles merecem uma punição, uma porrada severa, merecem. E eu acho que pelo menos o Alexander Barbosa vai tomar um porradão. Porque tem que tomar. Alguém tem que chegar no ouvido dele e falar para ele: isso não é bonitinho, não. Tu vai atrapalhar a gente. Não foi numa final, não foi nada. Foi no Campeonato Carioca, na qual os jogadores do Botafogo estão usando. Estão parecendo o papagaio. O dono fala, todo mundo repete. Né? O Dexter falou que a Supercopa do Brasil não vale nada, o Campeonato Carioca não vale nada, pro próximo que tem aí. Como é que é? Que é contra o Racing, que é nos jogos também, não vale nada, que ele só está pensando em Libertadores, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, e Mundial. Os jogadores estão com esse pensamento, que para mim é desculpa porque não está ganhando. Também merece punição o clube. Então, vamos esperar para ver o que acontece. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!